Todo mundo olhando para o celular, porque a gente também está acionando as pessoas que são mencionadas nessa decisão para entender se ela já tem um retorno, né? E o próprio Valdemar, para saber se ele recebeu essas informações, vai sair alguma contra-argumentação, né, Uribe? Algo do tipo pelo presidente do PL. Lari, mas antes eu queria voltar nessa personagem, na Tuca. Você soprou ali pra gente, né, que a Mariângela é a mesma pessoa da Tuca. Ela é uma figura super conhecida em Brasília, teve a decisão de dezembro dessa operação. Essa decisão de hoje é uma extensão do que foi feito no ano passado, da decisão tomada em dezembro de 2025. Mas, mais do que isso, eu queria que você trouxesse a conhecimento da nossa audiência qual é a relevância hoje da Tuca dentro do Congresso Nacional. Quem é essa figura que transita entre esses políticos, né, de peso dentro do Congresso e tem, ao que as investigações indicam, o poder de fazer essas destinações das emendas, ou seja, de organizar junto aos políticos a planilha da destinação dessas emendas. E lembrando que muitas delas, o que diz a operação que recaiu sobre ela no ano passado, são emendas oriundas do tal chamado orçamento secreto. Boa tarde, eu já cheguei aqui, quando vocês começaram a falar, eu quase que já estava entrando antes da hora, a gente distraído aqui com essa decisão, estamos numa força-tarefa aqui. Um detalhe importante, eu já estou em contato com a defesa da Tuca, mandei mensagem para ela também para ver se ela quer se posicionar, porque, claro, essa operação de hoje ela é muito focada em investigar o Valdemar Costa Neto, mas mais uma vez traz esse personagem tão conhecido para a gente, que ficou conhecida à época como a mãe do orçamento secreto. Para a gente ter a noção da importância dessa pessoa. O que a gente via sempre ali nos corredores do Congresso Nacional, principalmente durante a época da presidência da Câmara de Arthur Lira, quando um parlamentar vinha reclamar de emenda, quando alguma coisa acontecia, Lira falava, fala com a Tuca. A Tuca era a pessoa com a caneta, eu sempre escutei esse termo, a pessoa responsável por ouvir os parlamentares, saber o que eles queriam fazer daquelas emendas e assinar, canetar o envio dessas emendas. Mais do que isso, às vezes também de articular com o Executivo, com o Palácio do Planalto, sobre o destino dessas emendas, cobrar o repasse dessas emendas, porque normalmente o parlamentar indica o lugar para onde essa emenda vai, mas precisa sim do que a gente chama do pagamento da emenda, que o segundo momento é o Executivo autorizando o pagamento dessa emenda. E durante muito tempo o que a gente escutou antes dessa operação é que mesmo com a saída de Arthur Lira da presidência da Câmara dos Deputados, quem continuou comandando essas emendas era a própria Tuca, a Mariângela, que é o nome dela, e ela sempre foi conhecida como Tuca. Então sai Arthur Lira, assume Hugo Mota, e a gente lembra que Arthur Lira foi padrinho político de Hugo Mota para a presidência da Câmara e continuou na mesma forma com a Tuca articulando. Tainá Uribe, ela ainda é servidora da Câmara dos Deputados? A última informação que eu tive é que naquela decisão do final do ano passado que tinham pedido o afastamento dela, o que normalmente se faz. Eu até vou questionar aqui a defesa dela, mas a última informação que eu tenho é que ela não estava neste momento. Mas naquela operação foi apreendido o celular. Então, desse celular apreendido, é um desdobramento daquela operação. Deixa eu fazer um adendo rapidinho. É a emenda de comissão, isso a gente precisa destacar. Fala nessa decisão o ministro Flávio Dino que foram emendas de comissão. A emenda de comissão, diferente das outras, não tem a assinatura do nome do parlamentar. Então, a Comissão de Educação está liberando. Então, se entende que o orçamento secreto foi transformado em emenda de comissão porque ali não precisa carimbar o crachá do nome do parlamentar. Fala, a comissão como um todo articulou, então fica mais fácil da manipulação do destino também dessas emendas parlamentares. Hoje é um dia de breaking news, a gente vai voltar a repercutir, dando espaço para o outro lado. Já entrei em contato com o Valdemar Costa Neto, agora ele está ocupado, eu vou falar com ele mais tarde e a gente vai trazer o outro lado, o presidente nacional do PL.